Meus irmãos, a paz do Senhor, para mim é um grande prazer estar aqui mais uma vez com os irmãos. Nossa finalidade aqui é compartilhar um pouco da palavra do nosso Deus, e a nossa tão amada editora CPAD preparou para que nesse primeiro trimestre do ano de 2024 estivéssemos falando sobre eclesiologia, a doutrina da igreja. E hoje nós chegamos aqui na lição de número 8. Vamos caminhar aqui ponderando o tema, a disciplina na igreja. Irmãos, não importa o problema que a igreja esteja passando, a dificuldade que a igreja esteja passando, independente da tormenta que nós estejamos passando, eu não conheço antídoto mais poderoso para manter um cristão em Deus, arraigado e fundamentado em Cristo, amando a Deus e odiando o pecado. Eu não conheço antídoto mais poderoso do que fazer com que esse cristão entenda com clareza o plano de salvação, o que Deus fez por ele, através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não conheço um meio de aquecer, inflamar um coração de um cristão, outro meio a não ser pregar o evangelho, as boas novas do reino para o cristão, pregar com clareza, ensinar com clareza o que Deus fez por nós através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitos problemas, irmãos. Eu não estou dizendo que nós, como igreja, não estamos aí, não estou dizendo isso mesmo, isento de dificuldade, de contratempo, de problema. Muitas vezes, nós, como cristãos, vamos estar no epicentro do furacão. Porém, eu não conheço outro antídoto mais poderoso que comunicar com clareza. Eu não estou falando aqui fazendo manobra com rolo sagrado, adulterando as sagradas letras, pregando pelagianismo para a igreja. Não estou falando isso não. Eu estou dizendo pregar o evangelho com verdade, com temor no coração e com exatidão. Comunicar com clareza. A pessoa está passando por problema, quase resvalando, né, para o mundo, querendo sair da igreja, o problema que for, não importa, né? Problema conjugal, problema financeiro, o problema que for, eu não conheço um outro assunto para ser tratado que dê mais estabilidade ao cristão e faça esse cristão amar a Deus. Quando ele entende o que foi feito por ele e que a salvação é pela graça, mediante a fé, e ele começa a entender o que é expiação, propiciação, justificação, meu irmão, o crente é imparável. O crente o cristão passa a ser um proclamador diário de boas novas. E não estou dizendo que ele não terá problemas na sua trajetória, dificuldade na sua peregrinação. Não é isso, irmãos. Os problemas que eu estou dizendo aqui, relacionado à igreja, é no sentido de chegarmos diante de um rebanho, problemas vários, e nós botarmos a mão na cabeça e falar assim, qual é o assunto a tratar com o rebanho, para que esse rebanho ele ande nos trilhos, ame a palavra de Deus. Não conheço outro assunto a não ser
as boas novas de salvação, o plano de salvação pregado com verdade, irmãos. Não é ideias heréticas, falaciosa, engodo, como eu já falei, pelagiano, que infelizmente nos foram passados durante décadas, nós da Assembleia de Deus, da nossa tão amada Assembleia de Deus, e não foi nem estudado, na verdade, essas doutrinas heréticas. Foi passado oralmente e assimilado, e chegamos em um caos, qual nós encontramos, que colocamos a salvação, o poder de ser salvo em nós mesmos. É como se disséssemos assim, não falamos isso, é claro, com os lábios, mas através da nossa atitude. Eu me salvo com a ajuda de Cristo. E aí desprezamos a graça de Deus, o Deus que elaborou e pôs em execução a salvação, e tomamos para nós o mérito, a honra, a glória que só a Deus pertence. E é possível, irmãos, eu usar essa expressão, que é bíblica, né? Importa que ele cresça e que eu diminua, e eu me achando muita coisa e até superior a Deus, porque se eu me salvo a mim mesmo, eu sou superior a Deus, quando na verdade nós não fomos salvos por uma criatura, irmãos. Nós fomos salvos pelo eterno Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o mesmo que resgatou a nação de Israel com mão forte, braço estendido, juízo grande, de dentro do Egito, da casa da servidão. Foi o mesmo que também nos resgatou do mercado de escravo, o qual estávamos pagando um alto preço por cada um de nós. Não veja isso de forma coletiva, olhe isso de forma individual. Foi por você, minha irmã, por mim, por você, meu irmão, por cada um de nós. O que Deus fez por nós, irmão, não foi pouca coisa. O que Ele fez por nós, uma dívida que tínhamos com Ele mesmo, Deus Pai, uma dívida impagável, não tínhamos como pagar, mesmo que derramássemos o nosso sangue, não conseguiríamos pagar, porque não seria aceito. Por que, irmão Luciano, o nosso sangue não seria aceito? Porque o teu sangue, minha irmã, meu irmão, o meu sangue é contaminado pelo pecado. Porque quando o nosso papai Adão e a nossa mamãe Eva, eles pecam, nós herdamos do pecado dos nossos pais e tivemos a culpa deles imputada a nós. E para pagar, para satisfazer a justiça de Deus Pai, precisava ser um sangue puro, perfeito, incontaminado, sem mancha, sem ruga, sem mácula. E Ele mesmo, o próprio Deus, proveu esse sangue quando enviou o seu Filho, nosso Senhor e único Salvador, Jesus Cristo, para então nos adquirir para Ele mesmo, e voluntariamente nos posicionamos em ser um arauto dele, proclamando a verdade do Evangelho. Então, nós hoje vamos aqui ponderar, pensar sobre esse tema. A disciplina na igreja, de extrema relevância, extrema importância que haja disciplina. Porém, muitos problemas, irmãos, poderia ser evitado, não chegar a tanto, se cada um de nós, como cristãos, tivéssemos claro dentro de nós, irmãos, as boas novas do reino, o que realmente aconteceu no Calvário, naquela pequena colina chamada Gólgota, quando Jesus foi como nosso representante, substituto, e morreu uma morte vicária em lugar de outrem, em nosso lugar, entendendo com clareza o que foi feito ali, e por ele ter tomado o cálice da ira de Deus sem deixar cair uma gota, a justiça de Deus foi satisfeita e nós fomos declarados justos
por Deus Pai, porque tivemos a justiça de Cristo imputada a nós e só tendo sido justificado desfrutamos de paz com Deus, meu irmão, entendendo isso com clareza, essa verdade, essa doutrina preciosa, muitos problemas seriam evitados dentro dos nossos arraiais, dos nossos acampamentos. E a minha oração é que o Espírito de Deus possa despertar cada um de nós para que, ao contrário de disseminar as nossas próprias ideias, as nossas doutrinas formatadas por nós mesmos, alimentemos o rebanho com Bíblia, a palavra de Deus, que com exatidão possamos compartilhar a verdade de Deus com aqueles que nos ouvem. Texto áureo. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido. Hebreus capítulo 12, versículo 5. Vamos aqui falar sobre essa verdade um pouco mais à frente, ponderar sobre o texto áureo aqui quando nós fizermos a leitura bíblica em classe. Verdade prática. A disciplina cristã é uma doutrina bíblica, não é uma ideia humana. Vai ficar claro aqui nessa lição de número 8 que esse tema, disciplina bíblica, não pode ser empurrada, né, e deixada de lado, irmãos. É doutrina para nós, igreja. Enquanto a igreja estiver aqui na terra, vigente, está de pé, e precisamos então atentar para essa doutrina bíblica tão necessária, que é a disciplina cristã. Pois permite ao crente refletir o caráter de Cristo. Quando, então, entendemos sobre a disciplina bíblica, isso nos leva a ponderar, a refletir sobre o nosso Deus. Ele tem um caráter santo, puro, perfeito, e nós que fomos alcançados e feridos pelo Evangelho, irmãos, a nossa postura é de ódio pelo pecado, por aquilo que desagrada e entristece o nosso Deus. E desejamos agradá-lo diariamente, voluntário, irmãos. Nós entendemos que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E esse amor nos constrange a querer agradá-lo, a que ele tenha prazer em cada um de nós. Então, a disciplina vai nos levar a ponderar sobre a santidade do nosso Deus. É interessante, irmãos, que quanto mais entendermos, pensando aqui a verdade prática, sobre o caráter santo, puro e perfeito do nosso Deus, mais vamos sentir as nossas misérias, a nossa pequenez. Quanto mais estivermos conscientes e próximos, andando com Deus, desfrutando de íntima comunhão com Deus, de sintonia com Deus, quanto mais próximo dele estivermos em relacionamento com o próprio Deus, cada um de nós, claro que eu estou falando para nós cristãos, você, minha irmã, meu irmão, quanto mais próximo nós vamos se conscientizar da nossa dependência dele e da nossa pequenez. Quando algum cristão se acha muita coisa, se acha o grande espiritual, isso só deixa claro o seu distanciamento de Deus. Porque todo cristão, irmãos, todo cristão, e essa verdade está fundamentada biblicamente, que desfruta de intimidade com Deus, reconhece o seu estado de pequenez e dependência completa de Deus, irmãos. E isso fica muito claro. Por quê? Porque perto de Deus nós iremos tomar conhecimento do seu caráter, sua santidade, sua glória, sua pureza. Vamos fazer como fizeram ali os serafins, cobrir
o rosto. A glória era de proporções colossal. Eles estão próximo do eterno e eles cobriam o rosto, irmãos. Eles percebiam o momento aonde estão e diante de quem estão. A nossa postura será a mesma, irmãos, de reverência, veneração e amor, porque a base do nosso relacionamento com o nosso Deus não é o medo. Como vamos ter medo de um Deus que nós o amamos? A base do nosso relacionamento é o amor. Aqui na leitura diária, né? O Senhor, nosso Deus, é santo. Levítico capítulo 11, versículo 44. O povo de Deus deve ser santo. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 14, versículo 15. Nós temos um Deus santo e o nosso Deus santo espera de nós que sejamos santos, que sejamos separados da corrupção do sistema mundano e separados para o seu serviço, irmãos. Então, o povo de Deus também deve ser santo. Deus deve ser honrado na vida. Romanos, capítulo 2, do versículo 22 ao versículo 24. A nossa conduta, o nosso agir, o nosso posicionar deve honrar o nosso Deus. A nossa conduta deve estar à altura da vocação pela qual fomos chamados. Somos embaixadores do céu, representantes de Deus, arautos das verdades eternas, irmãos. Então, precisamos honrar o nosso Deus através das nossas atitudes, ao contrário de andar aí chutando a graça de Deus como se fosse uma lata vazia, cuspindo na graça de Deus como se fosse algo de nenhum valor, ter a graça de Deus como algo barato. Ao contrário, devemos sim honrar a graça de Deus pela qual nós fomos salvos mediante a fé. Quando nós fomos alcançados pela graça, o Deus de toda graça, irmãos, nos deu aquilo que não merecíamos. Nós que merecíamos condenação, juízo e inferno, recebemos salvação, irmãos. Estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. É o posicionamento qual Ele nos colocou, e a honra, a glória, o louvor, o mérito só a Ele pertence, não a nós, mas ao nome dEle, o grande eu sou, o eterno, seja dada glória para sempre. Poder contagioso do pecado. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6, vamos aqui ponderar esse texto um pouco mais à frente. O pecado é contagioso, irmãos. Não devemos aí fazer bilu-bilu com o pecado, brincar com o pecado, porque o pecado tem derribado a muitos, e quem está de pé, cuide para que não caia. Levando as cargas uns dos outros, irmãos, fala do amor fraternal. Quanto mais amarmos o nosso Deus, o relacionamento vertical, desdobramento na horizontal é nos relacionarmos bem com o nosso semelhante. Deus corrige a quem ama. Hebreus capítulo 12, versículo 7. Se temos sido corrigidos pelo nosso Deus, é uma prova de que somos filhos e não bastardos, irmãos. Somos filhos legítimos, porque Deus, Ele disciplina e corrige a quem Ele ama. Leitura bíblica em classe. E já vos esquecestes, está aqui em Hebreus capítulo 12, do versículo 5 ao 13, da exortação que argumenta convosco como filhos. Que exortação é essa? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor. Não devemos desprezar quando por Deus, o nosso Pai, formos corrigidos. Porque a correção do nosso Deus vem para nos amadurecer, para nos aperfeiçoar, para nos forjar, nos esculpir. Deus, como nosso oleiro, está nos amoldando
Não se esqueçamos que nós somos vasos de barro. Então, filho meu, não despreze a correção do Senhor e não desmaieis quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o Pai não corrija? O nosso Deus nos disciplina, Ele nos corrige, Ele nos prova e Ele nos abençoa em todas as áreas da nossa vida, constantemente. Em nossa peregrinação aqui nessa terra, o nosso Deus estará nos dando condições, irmãos, e o privilégio de erguermos o pendão da vitória. Então, sempre o nosso Deus, irmãos, aquele que podemos contar com Ele, aquele que podemos depositar sobre Ele todas as nossas expectativas, estará nos dando vitória. E nós precisamos, então, suportar o período da provação, do teste, vindo dele mesmo, sabendo, irmãos, que se somos filhos, Ele vai nos provar, vai nos disciplinar para o nosso próprio bem. Mães, se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. A disciplina é para nós cristãos. A disciplina de Deus, o cuidado de Deus, a repreensão do nosso Deus, a aprovação do nosso Deus, é para nós, filhos de Deus, que cremos em Cristo de todo o coração e nos tornamos filhos. A doutrina da adoção é uma doutrina bíblica. Somos filhos de Deus com todos os privilégios de um filho legítimo. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos. Devemos então, na provação, nosso Deus nos provando, nos submeter a Ele e aprender nesse período com o nosso Deus. Ao contrário de desprezar a correção do nosso Deus, devemos estar atento e ter sensibilidade o que o nosso Deus está nos ensinando nesse período, porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Ele vai fazendo aqui uma analogia, uma comparação da correção do Pai, do nosso Pai, né, conosco, nosso progenitor, e da correção do nosso Deus, para que sejamos participantes da santidade do nosso Deus. E na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo, de prazer, né? No início não parece algo tão bom assim, prazeroso, senão de tristeza no início. Mas é o mais sem i, a conjunção adversativa no português, a despeito, é o que ele está falando aqui, de a princípio não ser tão bom assim uma correção vinda de Deus, mas depois, olha o alvo, né? O escopo, a finalidade, o objetivo, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela, para o nosso próprio bem. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas, os joelhos desconjuntados. A caminhada não é fácil, irmãos. Como eu já fiz alusão no início, a caminhada nossa como cristão está betumada por espinho, tem obstáculo, tem gigantes, tem cova com leões, tem fornalha de fogo ardente, tem pedras, não é plana, irmãos. Ora, estamos em lugar íngreme e lugar de difícil acesso. Assim é a nossa trajetória aqui, a nossa viagem nessa terra, cujo objetivo, o lugar final é a eternidade com o Senhor nosso Deus. Então, enquanto estivermos aqui, vamos passar por lutas, por dificuldade, porém,
podemos contar, irmãos, e devemos contar. Estou falando com a igreja, nós cristãos, diariamente, com o paladino, o nosso defensor corajoso, que é o nosso Deus, nunca vai nos deixar, cada um de nós, a igreja, nunca vai nos deixar desamparado e deixar só. E fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. O objetivo da lição são 3. Primeiro objetivo, mostrar a necessidade de disciplina na igreja. É extremamente necessária e é uma doutrina bíblica, irmãos. Devemos nos preocupar com o que o nosso Deus se preocupa e não formatarmos as nossas ideiazinhas, nossas doutrinazinhas, elaborada por nós mesmos para cumprir como se Deus fosse se agradar de nós. 1000 vezes não, irmão. Ao contrário de agir dessa forma, devemos sim entender a doutrina de Deus, o querer dele, o que ele se importa para cada um de nós cristãos e buscar viver a verdade de Deus. Está no rolo sagrado, nas sagradas letras, que é o nosso manual, a nossa bússola, a regra de fé e prática, que é a palavra do nosso Deus. Então, primeiro objetivo, mostrar a necessidade de disciplina na igreja. Segundo, também, destacar que a disciplina tem como propósito preservar a honra cristã. Observe, irmãos, que a disciplina tem por escopo, finalidade, aproximar o cristão. Não é lançá-lo fora, irmãos. Pelo contrário, nós devemos amar os nossos irmãos e aqueles também que, porventura, estão passando pela disciplina estabelecida pela igreja. Então, não é passar de largo dos nossos irmãos, não cumprimentar. Pelo contrário, é amá-los e trazê-lo para perto. A finalidade da disciplina é trazer e não lançar no mundo. Destacar que a disciplina tem como propósito preservar a honra cristã. Devemos viver à altura do nome cristão. A definição da palavra cristão é seguidor de Cristo ou semelhante a Cristo. Devemos honrar, irmãos, o título que temos. Somos um seguidor de Cristo e repelir a prática do pecado. Apresentar também as diferentes formas de disciplina elencada na Bíblia. Então, existem formas de disciplina enumerado na Bíblia e nós aqui vamos então passar a analisar quais essas disciplinas que nós encontramos dentro do rolo sagrado. Introdução nesta lição, o que a lição aqui se propõe, a lição de número 8, estudaremos sobre a prática da disciplina na igreja. O assunto é para nós, a igreja, para nós, para você, minha irmã, meu irmão, para mim, para nós, como cristãos. Embora seja muito necessária, de extrema necessidade, irmãos, de extrema relevância, a disciplina como prática da igreja cristã vem sendo, esse é o problema, irmãos. Quando nós deixamos de lado a doutrina de Deus, o que Deus quer, e colocamos no lugar as nossas ideias. Esse é o problema. Embora seja muito necessária a disciplina como prática da igreja cristã, vem sendo o quê? Por você e por mim, nós cristãos, esquecida e negligenciada por muitos. É doutrina de Deus, é o querer de Deus para a vida da igreja e vem sendo esquecida, deixada de lado, quando na verdade, ao contrário de ser esquecida e negligenciada, irmãos, devemos atentar, assimilar e pôr em prática, tornar realidade na nossa vida a doutrina da disciplina. Ora, uma igreja que não corrige seus membros perdeu a sua identidade, não passando de um mero grupo social. E é o que nós vemos, irmãos. Igrejas que são verdadeiro grupo social, como uma associação
um clube, algumas tornaram-se boate. Não tem nenhuma diferença dos baile funk lá que tocava no Vila Laje, a Pipos, a Duda, Furacão 2000, não tem nenhuma diferença, irmãos. Algumas foi exatamente nisso que se tornaram. Outras, nós observamos que são lideradas, e não falo isso com felicidade, falo com tristeza, por líderes com a síndrome de Arão. Lembra de Arão? Ele era norteado não por Deus, como Moisés era, norteado não pelo rolo sagrado, pela palavra de Deus, pelo que Deus queria para o povo. Arão era o contrário de Moisés, ele era norteado e guiado, irmãos, governado pelo povo. Era o que o povo desejava, era o que o rebanho desejava. Em dado momento, o povo desejou um bezerro de ouro, e ele de imediato se colocou a fazer a vontade do povo. Você conhece algum líder com essa síndrome de Arão? Líder que, ao contrário de ser governado, orientado pela palavra de Deus e alimentar o povo com o que Deus quer que o povo se alimente, procura saber o que o povo quer ouvir e alimenta o povo com o que o povo quer ouvir, afagando o povo, massageando o ego das ovelhas. É a síndrome de Arão. E não tenha dúvida, se o povo hoje pedir a tais líder com a síndrome de Arão um bezerro de ouro, você tem dúvida? Eu tenho dúvida do que irá fazer? Irá fazer um bezerro de ouro. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, para que a igreja não vire um mero grupo social e que estejamos, irmãos, longe da síndrome do líder Arão e possamos aí andar nas pisaduras do líder Moisés, aquele que ouvia Deus e alimentava o povo com aquilo que vinha da parte de Deus, irmãos. E um povo que é alimentado com Bíblia, com rolo sagrado, a Sagrada Letra, é um povo, irmãos, que agrada a Deus, é um povo que tem estabilidade, é uma igreja atuante, militante e que muito pode e vai fazer para Deus. O resultado disso são igrejas fracas. Quando se esquece da doutrina, da disciplina, quando se esquece, negligencia a disciplina, além de virar um grupo, a igreja virar um grupo social, tem resultado, tem consequência. Quais? O resultado disso são igrejas fracas, anêmicas e sem testemunho cristão. É tudo que o príncipe da potestade do ar deseja, que a igreja ela perca a sua identidade de como igreja e deixe de testemunhar da verdade de Deus, ou tenha um testemunho enfraquecido pela sua anemia espiritual. Igrejas sem disciplina, sem doutrina bíblica, não estou falando ideias formatadas por nós, não, mas estou falando de Bíblia, estudo bíblico sério, consistente. Não estou falando de exegese, de colocar no texto o que o texto nunca disse. Estou falando de exegese, de sacar do texto. Igrejas, irmãos, que não prezam pela doutrina bíblica e também a doutrina da disciplina que nós estamos aqui estudando, são igrejas anêmicas. É o que ele coloca aqui, igrejas fracas. Qual é o resultado? O resultado disso, de negligenciar, esquecer a doutrina da disciplina, o resultado são igrejas fracas, anêmicas e sem testemunho cristão. Uma igreja fica inoperante, não tem como atuar a contento como Deus então deseja que a igreja atue.
Por isso, o nosso assunto da disciplina cristã como um processo formativo do caráter cristão nas modalidades corretiva e formativa. Então, a disciplina vai trazer uma orientação corretiva quando for necessário, quando estivermos fora dos trilhos, nos trazer aos trilhos. O caminho é esse, andai nele, é quando vai nos trazer ao caminho novamente. E também formativa, quando vai nos trazer formação, vai nos forjando, nos esculpindo. A necessidade da disciplina bíblica é extremamente, como nós temos falado, necessária. Deus é santo. Boa teologia, irmãos, começa com Deus. Não começa com o homem. Não é o homem no centro. É teocêntrica. Deus no centro. Boa teologia começa em Deus. E Deus é santo. Para falarmos da necessidade da disciplina, precisamos entender que a santidade é um dos atributos de Deus e é um dos atributos comunicáveis. Você está dizendo com isso, irmão Luciano? Ele deseja, o nosso Deus, que também sejamos santos, separados. E por isso é uma das causas que justificam a necessidade, por Deus ser santo, justifica a necessidade da disciplina na igreja. A igreja precisa ter disciplina. Eu sou santo, Levítico capítulo 11, versículo 45. Deus é santo e como tal deve ser reconhecido por cada um de nós cristãos, os seus filhos. Jesus mostrou na oração do Pai Nosso a necessidade de reconhecermos a santidade de Deus. Quando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estava orando, o Pai Nosso é uma oração modelo, ele usa essa expressão, santificado seja o teu nome, Mateus capítulo 6, versículo 9, deixando bem claro que devemos reconhecer a santidade do nosso Deus. Quando Deus se faz presente, a nossa pecaminosidade se evidencia. Quanto mais próximo de Deus, irmãos, nós vamos entender o nosso estado de pecaminosidade. E eu reitero para uma afixação da doutrina, da verdade. Quando observamos alguém muito cheio de si mesmo, que se acha o grande espiritual, só demonstra o seu distanciamento de Deus. Porque todos que se aproximam de Deus percebe a sua santidade, a sua pureza, o seu caráter ilibado, irmãos. Isso nos leva então a entender a nossa posição diante do nosso Deus de dependência, de pequenez diante daquele que tem santidade absoluta, é o santo. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Lucas capítulo 5, versículo 8. Pedro aqui, ele entende, depois do grande milagre ali, realizado pelo nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, a pesca maravilhosa ali naquela ocasião, ele entendeu quem Jesus era naquele momento e ele estava próximo daquele que era o grande eu sou, toda a plenitude da divindade estava em Cristo. Cristo abriu mão da sua glória, porém nunca abriu mão da sua divindade. Pedro entende, irmãos, e a expressão que Pedro usa é: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Ele percebe, irmãos, pela proximidade daquele que é santo, que é puro, o seu estado de miséria, irmãos, de pequenez. Ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador.
todo homem espiritual, todo homem que desfruta de intimidade com Deus, vai reconhecer o seu posicionamento de dependência de Deus. E a dependência de Deus vai nos levar a orar, jejuar, vai nos levar a tomar tempo para debruçarmos sobre o rolo sagrado e, ao contrário de ler a galope, a escarreira, o rolo sagrado, a sagrada letra, tomar tempo para devagarzinho e com calma ponderar as suas verdades. Isso, irmãos, é depender de Deus. Quem acha que já alcançou, que já sabe, não estuda, porque já sabe. Pensa que já sabe, não estuda, mas a nossa postura deve ser entender que enquanto estivermos aqui, teremos muito que aprender. Assim, quando o comportamento pecaminoso na vida do crente não é corrigido, a santidade de Deus deixa de ser reconhecida. Então, o comportamento equivocado do crente, de cada um de nós, deve passar por uma correção. Irmãos, desde o jardim do Éden, aquele lugar de delícia, cenário paradisíaco, Deus deixa claro que Ele é um Deus que pune o pecado. Ao contrário de empurrar o pecado no nosso papai Adão, nossa mamãe Eva, para embaixo do tapete, Ele pune o pecado dos nossos pais, lança eles para fora do jardim e provê ali meios para eles não retornarem para o jardim e também não tomarem da árvore da vida. Lá estava, provido pelo próprio Deus, os querubins e a espada flamejante para proteger o lugar da árvore da vida e também o jardim. Volta agora para ver, volta, Deus os mata. Deus puniu o pecado dos nossos pais e nós precisamos então entender a doutrina da disciplina, da correção e não, irmãos, empurrar pecado para embaixo do tapete. E observe, não podemos ser injustos, irmãos, não podemos ser parciais, precisamos ser imparciais. A correção e a justiça deve ser de igual modo para todos nós. Todos nós precisamos então ser imparciais e não agir com injustiça. Deus não tem prazer na injustiça, porque Ele é santo e também é um Deus justo. A igreja é santa, Deus é santo e a igreja também deve ser. Sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 16. Ao formar seu povo, tanto na antiga como na nova aliança, assim como Israel e nós hoje, a igreja, o desejo do Senhor é que esse povo fosse um povo separado. É a definição da palavra santo, separado das práticas corrompidas desse mundo, induzido pelo príncipe da potestade do ar, essa sociedade doentia, deformada, separado, purificado e lançado de volta a essa sociedade. Israel deveria influenciar aqueles povos, dizendo para eles que Baal é uma pseudo-divindade, não é divindade coisa nenhuma, que Dagon, a Sera, era uma pseudo-divindade, dizer para eles que Moloque era uma pseudo-divindade, não é divindade coisa nenhuma, e dizer que as práticas que eles cometiam estavam debaixo da ira de um Deus santo, o único Deus santo que subsiste na pessoa do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Não há uma hierarquia, são coiguais, coeternos, coexistentes. Irmãos, Israel deveria levar a luz do Deus verdadeiro até aqueles povos que ali estavam, os heveus, heteus, cananeus, girgazeus, todos aqueles povos ali. Infelizmente, irmãos, Israel falhou. Nós, então, como igreja, irmãos, precisamos olhar para os equívocos cometidos pela nação de Israel para não cometermos
os mesmos erros, irmãos. Precisamos entender que a Bíblia está registrada para advertência nossa, para ensino nosso. E olhando para como Israel se posicionou, ao contrário de influenciar os povos, querer ser igual aos povos e serem influenciados por aqueles mesmos povos, nós devemos, irmãos, olhar para as consequências trágicas dessa postura equivocada na nação de Israel e fazermos valer a vontade de Deus para nós, que é sermos uma nação, uma igreja separada e levarmos a luz do único Deus verdadeiro àqueles que nos cercam. Anunciar a verdade de Deus, falar do único Deus, o grande eu sou, o Deus eterno, o Criador dos céus, da terra e do mar, falar, pregar, anunciar o plano de salvação, as boas novas do reino, o que Deus fez, irmãos, através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como foi o resgate efetuado por Deus através do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Então nós, irmãos, fomos formados como povo de Deus para ser separado e influenciar com a mensagem que nós temos, e a mensagem é o Evangelho, as boas novas. Na verdade, a palavra grega ágios, traduzida como santo, possui sentido de separado ou consagrado. Quando a igreja não disciplina, se a igreja como corpo de Cristo deve ser santa, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, da mesma forma o cristão, como membro desse corpo, o deve ser também. Cada um de nós individualmente devemos buscar ser santo, a santidade. A santidade faz parte da identidade do cristão. Efésios capítulo 1, versículo 1, quando Paulo fala ali, no versículo 1 do capítulo 1 de Efésios, aos santos que estão em Éfeso. Então é a nossa identidade. Em momento algum, nos mais de 31 mil versículos, a Bíblia se dirige a nós como santarrões. Santarrões não somos, porém a Bíblia deixa bem claro que somos santos. Logo, a falta de disciplina acaba embotando, manchando, sujando, escurecendo, deformando essa identidade. Surge então a imagem do crente mundano, carnal. O que é, irmãos, um crente mundano e carnal? Para ficar aqui claro que pode haver um entendimento aqui equivocado e colocarmos doutrinas humanas, nossas ideias, e estabelecê-las e cumprir como se fosse doutrina de Deus. Vamos aqui então ler, eu quero ler com os irmãos, textos que deixa claro o que é ser um crente mundano e não um crente espiritual, o que é ser um crente carnal. O primeiro texto que eu quero ler com os irmãos é 1 Coríntios capítulo 3. Quero ler do primeiro versículo ao versículo 7. Paulo falando ali à igreja que estava na cidade de Corinto. Ele diz assim: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podias, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Por que eles eram carnais? E aqui, irmãos, entra o motivo pelo qual está levando o apóstolo Paulo a repreendê-los e dizer que eles são carnais, são mundanos. Então, você e eu devemos, ao contrário de pôr no texto as nossas ideias, ou ter ideias e vir ao texto buscando versículos para calcar as nossas doutrinas humanas, ao contrário, devemos entender aqui o que é pecado e não praticá-lo, o que entristece a Deus, o que está embaixo da ira de Deus. E ele aqui segue falando
em 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 3, a marca da carnalidade e de uma igreja mundana, porque aqui a carta ele está escrevendo para a igreja que está na cidade de Corinto, porque ainda sois carnais. Por que são carnais? Pois havendo entre vós inveja, a marca do mundanismo, dentro dos nossos arraiais, da nossa carnalidade, porque havendo entre vós inveja, contenda, disputa, dissensão, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? E ele prossegue dizendo, porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Havia partidarismo dentro da igreja, grupo A, grupo B, como há em alguns baile funk, havia lá o lado A e o lado B. Alguns diziam que era de Paulo, outros diziam, você é de Paulo, eu sou de Apolo. E no capítulo 1 da mesma carta aqui, nós observamos que havia mais dois grupos. O grupo que dizia, você é de Paulo e você é de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Pedro. E havia um quarto grupo ainda que dizia, você é de Apolo, você é de Paulo e você é de Cefas, eu sou de Cristo. E aí, meu irmão, no capítulo 1 dessa mesma carta, 1 Coríntios, Paulo pergunta, está Cristo dividido? Então aqui está a marca, irmãos, da carnalidade, do mundanismo dentro da igreja. Você e eu estamos preocupados em ensinar essas doutrinas bíblicas, não nossas doutrinas humanas, mas bíblicas. A igreja, eu estou com essa preocupação de alimentar a igreja com doutrina? Ou eu sou um fariseu fanático, hipócrita, não espiritual? Porque se eu sou fariseu, eu odeio doutrina, porque a doutrina vai confrontar as minhas falácias, os meus engodos, os meus enganos. Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministro pelos quais credes e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Paulo abriu, fundou a igreja, ele plantou, Apolo veio e regou, deu continuidade à obra, mas de nada valeria se Deus não desse o crescimento. O que ele está dizendo? A honra, o mérito, a glória, o louvor, a exaltação, o engrandecimento não é meu, Paulo dizendo, e nem de Apolo, é de Deus, é dele, é daquele que faz com que a obra desenvolva, cresça, toma forma. A glória é toda dele, de Deus, daquele que acrescenta diariamente aqueles que hão de se salvar. E ele prossegue aqui, para nós terminarmos, pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus sim que dá o crescimento. Eu quero ler ainda, falando aqui do que é ser um crente mundano e carnal, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e versículo 10. Não sabeis que os injustos, o que nós devemos nos preocupar em não ser injustos nas nossas ações e ao disciplinar a igreja. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. É doutrina bíblica, é o que Deus se preocupa, que você e eu preguemos na igreja, doutrinemos a igreja, ensinemos, eduquemos a igreja. Eu quero ler ainda com os irmãos também Gálatas, para entendermos o que é uma igreja mundana
o que é uma igreja carnal, crente mundano e crente carnal. A preocupação de Deus que deveria ser a sua preocupação, meu amado amigo em Cristo, irmão em Cristo, e a minha preocupação, a nossa. Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao versículo 21. Porque as obras da carne são manifestas, quais são prostituição, pecado, impureza é pecado, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, peleja, dissensões, heresias, invejas, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a esta. É assustador, irmãos. O apóstolo Paulo falando, a igreja que estava ali naquela região da Galácia, assustador quando ele coloca que coisa semelhante a esta. Sabe o que ele está dizendo aqui? A lista está incompleta. Ainda tem outras coisas que ele não elenca aqui, que ele não enumera. Aqui está a doutrina de Deus nos ensinando o que é pecado, o que é ser uma igreja mundana, carnal, o que é ser um crente mundano e carnal. Deveria ser a nossa preocupação e não estabelecermos as nossas ideias, doutrinas humanas e cumpri-las como se isso estivesse agradando a Deus. E coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, doutrina para a igreja, para nós, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Eu quero ainda aqui, para fechar, ler com os irmãos Romanos, o que é uma igreja mundana, carnal. Romanos capítulo 1, versículo 29 ao versículo 32. Estando cheio de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Aqui está, irmãos, um retrato de uma igreja carnal e mundana. Aqui está a doutrina de Deus, que nós devemos colocá-la em prática. Aqui está pecados terríveis, que ao contrário, irmãos, de desprezarmos, negligenciarmos, deixarmos de lado, devemos ter em mente que entristece o nosso Deus e desagrada o nosso Deus, e os que tais fazem estão embaixo da ira divina. Na verdade, esses adjetivos, crente mundano, carnal, revelam de fato um crente indisciplinado, alguém que não tratou ou não foi tratado aquilo que acabou se tornando um hábito pecaminoso. Observe, irmãos, que existe dentro dos nossos arraiais tais crentes mundano e carnais. E o retrato, como identificar um crente carnal e mundano, acabei de elencar aqui. Ou melhor, a Bíblia acabou de elencar, enumerar para cada um de nós. É palavra de Deus e não palavra de homem. Nesse sentido, a falta de disciplina acaba destruindo o limite entre o sagrado e o profano. Portanto, uma igreja que não disciplina seus membros torna-se mundana. O propósito da disciplina bíblica, manter a honra de Cristo. Quando o pecado não é tratado na vida do crente, Cristo é desonrado. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Devemos ter cuidado, irmãos, em sermos bíblicos, para que os de fora do nosso arraiais
no nosso acampamento, irmãos, não olhem para nós e blasfemam contra o santo nome do nosso Deus. Devemos então prezar pela nossa vida e fazer uma autoavaliação diariamente e andar nos preceitos de Deus, não nas nossas ideiazinhas danosa, nociva, deletéria, mas nos preceitos de Deus. E aqui estão os preceitos de Deus, a nossa regra de fé e prática, a nossa bússola, o nosso manual. Se não corrigido, o comportamento pecaminoso compromete o testemunho cristão. Uma vez que o cristão está fora dos trilhos, irmãos, precisa haver uma disciplina, uma correção. Não podemos negligenciar essa verdade, essa doutrina. No caso da igreja de Corinto, onde um dos seus membros adotou um comportamento flagrantemente pecaminoso, sem contudo ter uma resposta enérgica da igreja, condenando essa prática, levou o apóstolo Paulo a censurá-lo. 1 Coríntios, capítulo 5, foi o texto que lá no início eu falei que nós iríamos aqui ponderar, e chegou esse momento. Lá dentro da igreja, irmãos, que estava na cidade de Corinto, havia um homem que estava se deitando com a sua madrasta, com a mulher do seu pai, coabitando, tendo sexo, relação sexual com a mulher do seu pai. E a igreja, irmãos, estava fazendo vista grossa, empurrando esse pecado para embaixo do tapete. Quando o apóstolo Paulo toma conhecimento, sabe qual é a orientação dele? Entrega o tal a Satanás. A Satanás. Sabe o que ele estava dizendo? Disciplina ele. Corrige ele. Isso não é certo. O apóstolo Paulo diz que essa postura, irmãos, não se via nem fora do arraial, naqueles que não eram cristãos, e estava acontecendo dentro da igreja. Você se preocupa com essas doutrinas verdadeiras, genuínas? Estou falando para a igreja, para nós, pastores, evangelistas, ministros do evangelho, nós cristãos, estou falando para nós. Eu me preocupo com essas verdades para cumpri-las e ser bíblico, ou eu tenho as minhas próprias ideias formatadas por mim mesmo, como um fariseu hipócrita, fanático, e estabeleço as minhas ideias? Que possamos, irmãos, e é a minha oração, estudarmos o rolo sagrado e colocá-lo em prática e viver a palavra do nosso Deus. Lá estava eles, irmãos, com essas práticas, e o apóstolo Paulo, ao contrário de fazer vista grossa, não, dá um jeitinho aqui, né? Calma aí, né? Não, ele entrega o tal a Satanás, disciplina ele. Essa é a postura de um homem bíblico. Devemos pregar contra a fornicação, o adultério, a prostituição, a bestialidade. A bestialidade, irmãos, era usada na Grécia antiga, na Roma antiga. Houve um período na Grécia antiga, na Roma antiga, que homens eram tão baixos, irmãos, que chegaram ao ponto, tão longe de Deus, imerso numa podridão terrível, que na bestialidade chegava a um ponto de pegar uma ave, um ganso, e introduzir ao ganso, na ave, um homem, e coabitando com a ave, quando esse homem ia chegar ao clímax, ao auge, e quando ia chegar, esse mesmo homem torcia o pescoço da ave para que a ave, morrendo, se contraísse e apertasse bem as suas partes secretas e ele pudesse ter o maior prazer. Meu irmão, isso é condenável, a bestialidade. Você duvida que, do jeito que a coisa está indo ladeira abaixo, irmãos, a sociedade que nos cerca, deformada, influenciada pelo príncipe da potestade do ar, você duvida que em algum momento, irmãos, como já tem
oficializado, tornado normal, normatizado, alguns relacionamentos não bíblicos, não no padrão da família tradicional e bíblica. Você duvida que em algum momento vão oficializar, irmãos, tornar algo legal a bestialidade? Você duvida? E é nesse cenário podre, irmãos, de pecado, que você e eu, minha irmã, meu irmão, nós como igreja, devemos empunhar a adaga do Espírito e pregar a verdade de Deus a tempo e fora de tempo. Não é possível alguém adotar um comportamento pecaminoso sem que com isso incorra em julgamento divino. 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 27 ao versículo 34, Apocalipse capítulo 2, versículo 14 e versículo 15. Frear o comportamento pecaminoso. Também a disciplina tem esse escopo, esse objetivo. Outro propósito da disciplina cristã está no fato de que ela põe um freio no comportamento pecaminoso. Isso porque o pecado é algo extraordinariamente contagioso, irmãos. É como pegar um tomate podre e permitir que esse tomate podre esteja dentro de uma caixa junto com outros tomates que até então estejam bons. Vai apodrecer os demais. Nós devemos ter cuidado, irmãos. Um câncer deve ser exterminado no início. Os ensinamentos heréticos que entram dentro das nossas igrejas e nós, por falta de conhecimento bíblico consistente, conhecimento bíblico sistemático, ao contrário de como um atalaia levantar uma voz de alerta, nós deixamos, somos flexíveis e transigimos com o erro, agimos de acordo, estamos de acordo. Irmãos, isso nunca foi amor. Vamos preservar a unidade entre nós. Meu irmão, não existe unidade fora da verdade. Que você e eu possamos nos posicionar como os apóstolos posicionaram, os grandes homens de Deus se posicionaram e não recuar meio centímetro para o ensinamento falso, que é um câncer que adentra aos nossos arraiais e causa um estrago. Pecado é algo extraordinariamente contagioso, irmãos, que tem poder de se alastrar com grande facilidade. O mal deve ser cortado no início. Devemos, analisando biblicamente, não tendo por padrão as nossas ideias, mas tendo o rolo sagrado, a sagrada letra como um aferidor. À luz da palavra, olhar o que está acontecendo e colocar um freio, disciplinar, corrigir, orientar, não abrir mão de ensinar a Bíblia ao povo, irmãos, para manter o povo alimentado, para que o povo não morra de inanição, ao contrário, de servir palha ao povo, que possamos servir ao povo um pasto verdejante, irmãos, alimento bíblico consistente, alimento sólido. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Não podemos permitir que essas ideias não bíblicas adentrem aos nossos arraiais e práticas contrárias às doutrinas da nossa fé cristã sejam estabelecidas sem que haja um freio, irmãos. Nós temos ensinamentos bíblicos sólidos, consistentes, e devemos prezar por esse ensinamento. Como a igreja vai obedecer algo que ela não conhece? Isso deve nos levar a essa verdade, a ensinar a Bíblia constantemente, irmãos. Não se enojar de ensinar a Bíblia constantemente, ao contrário de sentir asco, que é a impressão que eu tenho de alguns amigos meus, ao contrário de sentir asco
de ensinar a Bíblia, devemos compartilhar da verdade de Deus com prazer. Fomos chamados para agir dessa forma, ensinar a Bíblia com verdade ao povo, e não com manobra, adulterando o texto, mas ensinar todo o conselho de Deus para manter então o rebanho saudável. Não tolerar a prática do pecado. Em 1 Coríntios capítulo 5, o apóstolo Paulo censura os coríntios, texto que nós acabamos de pensar, porque não estava adotando medida alguma quanto à prática do pecado por parte de um de seus membros. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1 e versículo 2, empurrando aquela situação para embaixo do tapete, como já falamos. A consequência disso, de não disciplinar aquele que estava transgredindo a lei de Deus, é que esse pecado acabaria enfraquecendo a igreja. É o que acontece hoje, irmãos, em nossos dias, o que nós temos observado. Pois uma igreja que não pratica a disciplina bíblica fatalmente fracassará. Nesse sentido, não se pode tolerar a prática do pecado ou o comportamento pecaminoso na igreja, nem fora dela. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, é uma Jezabel com princípios de Jezabel, postura de Jezabel, e que se diz profetiza. Como isso é atual? Não, irmãos? Como é atual? Se diz profetiza, sendo Jezabel. Ensine e ensina e engane e engana os meus servos. Estava então dentro do arraial ensinando, e o que uma Jezabel que se diz profetiza tem para ensinar? Para que se prostitui como dos sacrifícios da idolatria. Apocalipse capítulo 2, versículo 20. Formas de disciplina bíblica. A disciplina como modo de correção. As escrituras mostram a necessidade de sermos corrigidos. Precisamos, irmãos, de correção e de corrigir. A correção contribui para o crescimento e formação do caráter cristão. Vai nos forjando, nos esculpindo, nos amoldando ao que Deus quer que sejamos. Porque que filho há quem o pai não corrija? Todos os crentes, de alguma forma, tiveram a necessidade de ser corrigido em algum momento. Se alguém não é corrigido quando erra, então, segundo a Bíblia, trata-se de um bastardo e não de filho. A correção é para nós, cristãos. Não podemos negligenciá-la, abrir mão. Pedro, por exemplo, teve que ser corrigido por Paulo quando adotou uma atitude visivelmente errada em relação aos gentios. Pedro, em dado momento, estava agindo como um camaleão. Quando estava junto com os gentios, agiam de uma forma. Quando estava junto com os judeus, agiam de outra. E ele foi corrigido, disciplinado pelo apóstolo Paulo. Olha que era o apóstolo Pedro, irmãos. Você acha o quê? Que ele não foi humilde e não engatou a ré e não voltou atrás? Como, irmãos? Você e eu, minha irmã, meu irmão, nós como igreja, vamos seguir no caminho de Deus se nós não tivermos constantemente nos alimentando de Bíblia, culto de escola bíblica dominical, culto de doutrina, culto de ensinamento bíblico? Como que nós vamos obedecer o que nós não conhecemos, o que nós não sabemos, irmãos? Como nós vamos obedecer? Então, nós precisamos de Bíblia, entendimento bíblico, que Deus levante homens compromissado com Ele mesmo para compartilhar da verdade de Deus conosco. Quando o crente comete alguma falta e não é corrigido, sigamos a postura do apóstolo Paulo em corrigir o apóstolo Pedro em dado momento. E quando você e eu estivermos sendo corrigidos, irmãos, disciplinados, que possamos ser humildes. Não é a falsa humildade, não,
mas humilde de verdade. Não é autocomiseração, coitadinho de mim, sou tão pequenininho, piquititinho, não. É a humildade verdadeira, e a humildade verdadeira vai nos levar a recuar, a voltar para o caminho que Deus deseja que voltemos. Quando o crente comete alguma falta e não é corrigido, a tendência é que isso acabe se tornando um comportamento. O comportamento errado é reforçado. Dessa forma, o alvo da disciplina é levar, olha o objetivo da disciplina, aquele que pecou ou vive na prática do pecado, a restauração e reconciliação. Não é lançá-lo fora do arraial, mas é trazê-lo para a palavra de Deus, trazer para Deus. É o escopo da disciplina. A disciplina como forma de restauração. Palavra grega, katartizo, traduzida aqui como encaminhar e utal, significa, na verdade, restaurar. É a finalidade. Restaurar aquele que no momento está indisciplinado, trazendo disciplina a ele. É usada em Mateus capítulo 4, versículo 21, para se referir aos reparos, irmãos. É um reparo, fazer um reparo, quando necessário, remendos da rede de pesca. O sentido, portanto, é fazer com que a pessoa atingida pelo pecado seja o quê? Restaurada. Não é expulsá-lo, empurrá-lo para longe, mas é trazê-lo novamente à comunhão, restaurada ao seu anterior estado e bem-estar com Deus. Então não é algo danoso. A disciplina não é deletério, não é nociva. Pelo contrário, é para a saúde daquele que está sendo alvo da correção. Da mesma forma que uma rede de pesca volta à sua utilidade após ser consertada. Então, o alvo é que uma vez aquele que está sendo disciplinado, corrigido, volte a exercer novamente aquilo que vinha fazendo anteriormente. Nesse aspecto, dizemos que a disciplina cumpre um importante papel de restaurar o ferido, é curar as suas feridas, trazer refrigério, consolo para ele e que ele possa novamente ser um canal, um instrumento, um vaso de barro nas mãos de Deus, conforme a instrução do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, para que restaurasse o faltoso à comunhão. A disciplina como modo de exclusão. Esse tipo de disciplina é também conhecido como cirúrgica. Isto porque o membro é cortado do corpo de Cristo. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 13, para fundamentar a verdade que em casos extremos, se fará necessário um cortado rol de membro, dado irmão temporariamente, e trazê-lo para perto. É trabalho nosso cuidar desse irmão para que em breve ele possa então completamente restaurado, retornar ao corpo de Cristo novamente. Nesse caso, há um desligamento e não apenas um afastamento da comunhão. É algo mais sério, que não haja injustiça, irmãos, que não haja parcialidade, mas que possamos agir com imparcialidade. Não sejamos parciais, tomando partido, mas sejamos justos e possamos agir de forma a agradar o nosso Deus. Não esqueça, você e eu, que nós estamos nu diante do nosso Deus e Ele está nos contemplando com um olhar dele de chama de fogo, e Ele não nos vê só por fora, Ele nos vê por dentro. O que você está dizendo, irmão Luciano? Que não sejamos injustos ao disciplinar e a chegar a tal ponto quando necessário, mas que possamos agir com justiça, com temor de Deus em nosso coração. Em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Meus irmãos, para que
o que seja ligado na terra, seja ligado no céu, precisa ver o que eu acabei de fazer alusão, e é proposital. Haja justiça. Deus queira que seja dessa forma, porque muita coisa dentro dos nossos arraiais já foi ligado na terra e que nunca foi ligado no céu. Muita injustiça foi feito e desligado dentro dos nossos arraiais e que não foi desligado no céu, porque tinha por base injustiça, tinha por base parcialidade, maldade. E ligamos na terra ou desligamos na terra, estou falando com nós, a igreja, ligamos dentro dos nossos arraiais, nas nossas reuniões ministeriais, e desligamos dentro das nossas reuniões ministeriais, e Deus estava irado conosco pelo que estávamos fazendo. Foi desligado dentro dos nossos arraiais, nossos acampamentos dentro da nossa igreja, e foi ligado dentro dos nossos arraiais, dentro do nosso acampamento. E Deus, irmãos, estava irado conosco, e Ele não desligou no céu, ou ligou no céu. Então nós devemos ter cuidado com a injustiça cometida por nós, porque um dia, irmãos, teremos que colher tudo que plantarmos, e também iremos colher as nossas maldades feitas em nome de Deus, as nossas tolices que fizemos em nome de Deus, e é o próprio Deus que vai dar a paga que convém à nossa postura equivocada. Assim o indivíduo perde a condição de membro pelo desligamento, já que o Senhor disse que ele passa a ser considerado gentio e publicano. Mateus capítulo 18, versículo 17. Esse desligamento corta o vínculo da comunhão entre o membro e a igreja. Não há, portanto, mais vínculo entre o crente excluído por esse processo disciplinar e a igreja da qual fazia parte. Conclusão: nesta lição preciosa, pertinente, oportuna, de grande relevância, vimos o valor da disciplina cristã sob diferentes aspectos. A disciplina se mostra necessária quando sabemos que Deus é santo e exige que seu povo seja santo. Por outro lado, a disciplina também cumpre os propósitos de Deus quando ela conduz o cristão a se conformar com o caráter de Cristo. Uma igreja indisciplinada, portanto, perdeu o bom cheiro de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Meus irmãos, chegamos aqui ao término de mais uma pré-aula. Que Deus vos abençoe, querendo o nosso amado Deus me dando vida até lá. Na próxima pré-aula, falaremos na lição de número 9 sobre o tema: o batismo, a primeira ordenança da igreja. Vamos orar? Deus amado, nós louvamos o teu santo, bendito e precioso nome. Obrigado, meu Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, estarmos aqui compartilhando da tua palavra. Nos preserve em ti, Senhor amado. Nos faça, Senhor, estar arraigado e fundamentado no Senhor. Nos dê coragem, poder, determinação, ousadia e firmeza para, como arauto, anunciar a tua palavra. Meu Deus, perdoe os nossos pecados. Nos dê, ó Pai, um coração de um bebê recém-nascido. Nos ajude nessa nossa peregrinação. Nos usa, ó Pai, por favor, meu Deus, como instrumento, como canal, como vaso de barro nas tuas mãos. Peço uma bênção especial a todos aqueles que estarão participando dessa pré-aula, ouvindo, Senhor, tomando tempo para aprender da tua palavra junto conosco. Ó Pai querido, ajuda os teus filhos, nós cremos no teu poder. E tu és um Deus todo-poderoso, um Deus que ainda faz milagres. Cremos, ó Pai, na atualidade dos dons espirituais e no batismo com o Espírito Santo, com a evidência inicial do falar em línguas, ó Pai. Aviva-nos, ó Deus.
Aviva a tua igreja na face da terra. Amplia o teu reino entre nós, Senhor amado, e nos usa, por favor. Nós assim oramos, ó Pai, e lhe agradecemos em nome de Jesus.